Abram suas Bíblias no segundo livro de Crônicas. Nós vamos ler aí o capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Tema de hoje: o medo é vencido através da decisão. Decida vencer o medo, porque o medo é comum a todos nós, amém? Mas não é comum a nós o medo perdurar e ficar nas nossas vidas. Somos filhos de Deus e temos que vencer o medo. Por isso, decida vencer o medo. Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 1, a palavra de Deus diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gendi. Então Josafá teve medo. Josafá teve medo. Vamos lá. E se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em toda a Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Verso 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Vamos pular agora para o verso 12. Ah, nosso Deus, acaso não executaras tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Ora, Josafá foi um rei de Israel. E Israel, como nós sabemos, até eles chegarem na terra prometida, eles tiveram que ter várias lutas e várias batalhas até chegar à terra prometida. E ao chegar na terra prometida, quando eles chegaram até ali aquele lugar, a Bíblia diz que os homens que habitavam naquele lugar eram homens grandes, eram homens de porte alto, eram homens que quando o povo de Jerusalém, o povo de Israel, olhava para aquele povo, eles sentiam medo, porque o povo era gigante. E nessa passagem a gente vai ver que quando eles chegam diante da terra prometida, nem todos entram. A Bíblia vai dizer que daquela geração antiga, aquele povo antigo, só Josué e Caleb entrou. O resto não entrou. E aí, por que não entrou? Por que não conquistou algo que Deus já havia dado àquele povo? Eles não conquistaram porque ao longo da trajetória, ao longo do caminho, ao longo dos 40 anos, quando eles saíram do Egito e foram caminhando, e foram pelejando, e passaram sede, e passaram fome, e enfrentaram exércitos. Ao longo da caminhada, muitos tiveram medo, e não aceitaram, não acreditaram na palavra do Senhor. Ora, a palavra do Senhor era clara: vão que eu lhes permitirei entrar a uma terra que mana leite e mel. Havia uma promessa, mas até chegar à promessa também havia o medo. O medo, ele faz parte das nossas vidas. Todos nós temos medo. Eu, quando recebi a proposta de me pregar hoje aqui, tive medo. Quando é na segunda-feira que vou trabalhar, enfrentar as dificuldades, às vezes vem medo. Nós somos passíveis de ter medo. Temos medo, às vezes, de perder o emprego, de ficar desempregado, de faltar o alimento, de faltar o dinheiro. Temos medo de pegar uma doença, de ficar doente, de ficar enfermo, ficar dependendo do hospital. O medo é comum a nós.
Porém, não é comum que o medo nos trave, nos paralise. Podemos ter medo? Podemos. Mas quando o medo bate a porta, o que fazer? Ora, Josafá era um grande rei. É por certo que ele já tinha visto grandes batalhas e grandes vitórias Deus já havia dado àquele povo. Mas quando ele ouve dizer que vinha uma grande multidão contra ele, pelejar contra ele, ele viu que aquela multidão era grande, eram 3 povos reunidos para acabar com eles. Ele teve medo. Mas quando o medo veio até ele, o que ele fez? Ora, quando o medo vem até nós, nós podemos paralisar, nós podemos fugir, e nós podemos deixar de conquistar aquilo que Deus já nos deu através da palavra. Quando o medo vem através de nós, nós temos a decisão a ser tomada. E a decisão é crer em Deus. Então ele faz o quê? Ele proclama um povo, ele chama o povo, e ele tem uma decisão dentro do coração dele. Ele tem uma decisão e ele diz: ora, com a minha força, com o meu poder bélico, eu não posso contra aqueles povos. Contra o que eu tenho, contra aquele povo, eu não posso vencer. Se eu não posso vencer, o que eu vou fazer? Correr? Vou deixar eles conquistar? Josafá entendeu que nem tudo ele iria conquistar com base na força e no braço dele. Assim como eu e vocês. Josafá, com certeza, já tinha vencido antes outros exércitos. Mas nesse instante ele viu que ele iria ser derrotado. E o que ele fez? Ele reconheceu. Ele chamou o povo, proclamou um jejum, proclamou a oração, orou a Deus, e no meio da oração, quando você vê ele falar, ele abre a boca e ele diz: Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Quando ele diz assim, ele está colocando nas mãos de Deus. Há coisas que você que está olhando para mim não sabe como resolver. Há coisas que o inimigo diz para você: e agora? E há coisas que você vai dizer: eu estou sem saída. Mas eu quero te dizer essa noite, através da palavra de Deus, que não há sem saída para Deus. Tudo é possível àquele que crê. Josafá entendeu que não era por força do braço dele, porque ele não iria vencer. É por certo que ele olhou, avaliou, e ele pensou: aqueles 3 povos são em maior número do que eu não vou a peleja com eles, porque se eu for, eu irei morrer. Então há coisas na nossa vida que temos que parar, ponderar, avaliar e analisar e dizer: Deus, agora é contigo. Há coisas que nós queremos resolver da nossa forma, do nosso jeito, com o nosso entendimento, com a nossa sabedoria, mas há coisas que aparecem em nossas vidas que somente Deus pode resolver. Naquele instante a palavra veio até ele: Josafá, este povo vem contra ti. Quando a palavra chega a Josafá, o medo bate. E agora? O que fazer? As palavras vêm até o nosso ouvido. Às vezes chega coisa no nosso ouvido que a gente não queria ouvir. E aí cabe a você ter a decisão de paralisar ou de buscar a Deus. E eu quero dizer para vocês essa noite que a decisão mais certa é você buscar a Deus. E não deixar o medo te paralisar. Minha esposa está passando por um período de tratamento. E eu me lembro que o médico dizia para ela uns 3 meses atrás, uns 4 meses atrás: você vai precisar passar pelos tratamentos. E ela tinha medo, porque ela já tinha ouvido falar, outras pessoas diziam a ela que o tratamento era difícil, deixava a gente fraca. Então ela ouviu rumores sobre o tratamento. E ela demorou 3 meses, o médico dizendo: você tem que fazer o tratamento, você tem que fazer o tratamento. E ela com medo de tomar a decisão de fazer o tratamento. Por quê? Porque palavras ruins haviam chegado ao ouvido dela. E ela estava com medo do tratamento. E um dia nós nos juntamos e falamos: vamos ali na casa de fulano, uma mulher em Petrolina, conhecida, que ela já fez esse tratamento, vamos ver como que é lá. Como que é? E nós chegamos até lá e perguntamos àquela mulher. E aquela mulher, eu me lembro que ela disse algo que
que ficou na minha mente. E ela disse para Gisiene: Gisiene, graças a Deus que há tratamento. Se há tratamento, tente. Então, naquele momento que aquela mulher disse aquilo ali, houve uma esperança em nossos corações. Porque até então a gente só tinha ouvido falar que o tratamento era difícil, que a pessoa saía de lá debilitado, que havia sofrimento. Mas quando houve uma palavra que trouxe conforto, a esperança veio ao coração de Gisiene. E Gisiene decidiu aquele dia fazer sim o tratamento. E ela começou, e já tem mais de mês que ela está fazendo o tratamento. E em tudo Deus nos ensina. Quando foi ontem, ela estava fazendo tratamento lá. Aí o médico passou por ela e disse: hoje você vai ter que tomar injeção tal. Quando o médico disse: você vai ter que tomar injeção tal, ela já tinha visto que um outro homem que estava dentro também daquele ambiente, havia acabado de tomar aquela injeção. E o homem havia gemido e tinha falado: eita, injeção que dói. Quando o médico passou pelo aquele homem, deu a injeção no homem, veio de lá para cá e disse para ela: agora é você. Ela disse na hora: eu não vou tomar. E aí o homem de lá gritou: olha, dói muito, parece que pega direto no osso. Aí Gisiene fez um escarcéu dentro da clínica: não, eu não vou tomar, porque eu não vou tomar, porque eu não vou tomar. De repente, Deus levanta uma senhora que estava do lado dela e diz: mulher, toma na barriga. Aí Gisiene parou e o médico disse: você vai ter que tomar. Aí Gisiene disse: então aplica na barriga. O médico foi e mandou aplicar na barriga. E ela recebeu a injeção na barriga. Aí eu entrei no lugar que ela estava para pegar ela, que já tinha acabado o tratamento. Quando ela levantou daquele lugar que ela saiu andando, ela já saiu dizendo para as outras mulheres que iam também receber a injeção: mulher, deixa aplicar na barriga, porque na barriga não sente nada. O que eu estou querendo dizer, igreja? O que você ouve pode lhe contaminar. E muitas vezes Deus levanta outro também ali naquele lugar para dizer: não vai, toma na barriga. Ela tinha decisão a ser tomada. Ela ouviu um lado negativo, que doía, e ouviu um lado positivo: não, tome na barriga que vai dar certo. A decisão era dela. E ela teve que tomar a decisão de tomar aquela injeção, porque ela precisava daquela injeção. Há coisas na minha e na sua vida que nós temos que decidir. Decida vencer o medo. Decida vencer a angústia. Decida vencer o fracasso que o inimigo tem colocado em seu coração. Você não é fracassado, porque tu és filho de Deus. Tu és filho do Deus amado. Jesus Cristo morreu por ti na cruz. Então nós temos que ter uma convicção dentro de nós. Qual é a primeira convicção? A convicção que você vence o medo quando você tem convicção de que Deus te criou. Temos que ter essa convicção na nossa mente, de que Deus é nosso Criador, de que Deus é o nosso Pai, de que Deus está conosco. Segundo, Deus é o autor da sua redenção, e através da morte de Jesus na cruz, você tem a salvação. Através da morte de Jesus, nós obtemos a vitória. Por isso o medo não deve fazer parte das nossas vidas. Ah, Plínio, então não vou ter medo de forma alguma? Não é isto que eu estou dizendo. Eu posso ter medo todos os dias, mas eu não posso deixar que o medo me trave. Quantas pessoas aqui que são bênção de Deus na mão de Deus, e que Deus quer levantar como pregador, mas às vezes a pessoa deixa de fazer a obra e a vontade de Deus porque tem medo. Não deixe o medo te vencer. Vá com medo. Eu me lembro da primeira vez que o pastor Jean me pediu para pregar no encontro. Meu Deus, mas eu fui num medo terrível, que eu tremia. Mas eu fui. Quantas situações Deus nos coloca para fazer e a gente fica com medo, e a decisão é sua: vai ou não vai, fica travado ou toma a frente, toma a decisão e enfrenta a situação. Mas o medo não pode te paralisar. Vamos lá. Verso 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor,
como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. A palavra veio a Josafá: Josafá, a peleja não é tua. Temos que ter em nossa mente a convicção de que toda luta que eu passo e você passa, essa luta não é minha, é de Deus. Quando Paulo, que se chamava Saulo, perseguia o povo de Deus, e não sabia que estava perseguindo o próprio Jesus, mas quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, Jesus diz para Saulo: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Na cabeça de Saulo ele não estava perseguindo a Jesus, mas na cabeça de Jesus, Saulo estava perseguindo sim a ele. O que isso quer dizer, igreja? Todas as vezes que se levantam contra vocês, estão se levantando contra Deus, porque é Deus que peleja, é Deus que luta, é Deus que se levanta e coloca você de pé, é Deus que coloca em seu coração o desejo de orar, de jejuar e de louvar a Deus. Paulo e Silas estavam na prisão, e à meia-noite, em vez de chorarem porque haviam sido açoitados, o que eles fizeram? Oraram, louvaram a Deus, e as cadeias se abriram. A decisão é tua. Paulo e Silas poderiam ficar com medo, dizendo: amanhã morreremos. Mas quando começaram a louvar a Deus no meio da dor, as coisas mudaram. É uma das coisas que o inimigo não quer que você faça. O inimigo quer que quando o medo chega em você, você trave. E você não consiga jejuar, você não consiga orar, você não consiga louvar. Veja quando você está passando uma luta e uma dificuldade, como é difícil louvar a Deus. Porque você está sob luta espiritual. Verso 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e dos montes de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Quando eles começaram a louvar a Deus, aos olhos do homem, o que Josafá deveria fazer? Ora, eu vou entrar em uma luta, eu vou preparar o exército, eu vou pegar o que eu tenho de espada, de escudo, eu vou pegar o que eu tenho de poder bélico e eu vou enfrentar. Não. Josafá estava cheio do Espírito Santo, e Josafá fez o que o homem normal e natural faria ao contrário. Na perspectiva natural, o homem iria se preparar fisicamente para enfrentar o exército. Josafá jejuou, orou e por último, louvou a Deus. E quando ele passa a louvar a Deus, o inimigo é desbaratado. Ou seja, o inimigo é derrotado. Tudo que o inimigo quer fazer é que você não louve a Deus. Quem era encarregado pelo louvor nos céus? Lúcifer. Foi expulso do céu. E o que ele quer que você faça agora? Já que ele não pode louvar a Deus, ele quer que você e eu não louvemos a Deus. Mas quando você louvar a Deus, seja na luta e na dificuldade, Deus irá se pôr de pé, e é Deus que pelejará por você. É Deus que vai lutar. O que você tem enxergado? O que você tem visto? Você tem olhado só para o negativo, só porque é ruim? Abram suas Bíblias aí, em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6,
Nós vamos ler a partir do verso 15. Segunda Reis, capítulo 6, a partir do verso 15. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, e eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que te abras os olhos para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo em redor de Eliseu. Igreja, às vezes nós não estamos enxergando o que Deus já fez e o que Deus está fazendo. A Bíblia diz que havia 2 homens no caminho de Emaús. E a Bíblia diz que aqueles homens estavam saindo de Jerusalém porque estavam entristecidos, estavam voltando para a aldeia de Emaús. E no caminho de volta a essa aldeia, Jesus ressuscita, isso já era o 3º dia, e Jesus vem acompanhando aqueles homens. E Jesus encosta naqueles homens e começa a conversar com aqueles homens que eram discípulos de Jesus. E à medida que Jesus ia conversando com aqueles homens iam o que em seu coração? A Bíblia diz que o coração deles iam aquecendo, porque as palavras que saíam de Jesus tinham poder. Só que os olhos deles, a Bíblia diz que estavam impedidos de ver a Jesus. Jesus havia acabado de ressuscitar. Jesus estava andando ao lado daqueles homens, falando com aqueles homens, mas a incredulidade e a falta de fé daqueles homens impediu eles de verem a Jesus. Os olhos deles foram fechados. Irmãos, quando estamos sem fé, sem ânimo, sem coragem, quando não queremos enfrentar o medo, a gente não enxerga o que Deus tem feito. A gente não enxerga o que Deus está ao lado. A gente não enxerga o que Deus já fez. A gente não enxerga a possibilidade de Deus fazer algo por nós. Esse menino, esse moço, que era discípulo de Eliseu, quando cercam Eliseu, porque o rei da Síria queria matar Eliseu, quando cerca a cidade para matar Eliseu, Eliseu estava confiante em Deus, e Eliseu ele sai e olha para os montes, e vê os carros e os cavaleiros de fogo, ele vê a provisão de Deus, ele vê que os anjos de Deus estão ao redor dele, ele vê o que Deus estava fazendo. Mas aquele jovem, quando sai, que olha para a multidão de soldados, ele teve medo, ele se sentiu angustiado, ele pensou que ia morrer, ele ficou desesperançado, assim como aqueles discípulos de Jesus no caminho de Emaús. Jesus disse: esperem, e no 3º dia eu ressuscitarei. Aqueles homens eram para esperar, e no 3º dia faltava pouco. Eles não esperaram, eles foram embora porque eles desistiram de esperar. Eles não creram que Jesus iria ressuscitar. E quando Jesus ressuscita e vem falar com eles, os olhos deles são impedidos de ver que era Jesus. Por quê? Por causa da falta de fé. Jesus disse: me esperem, me aguardem, porque eu ressuscitarei. Aqueles homens foram embora. Assim acontece em nossas vidas. Às vezes a gente olha para essa passagem e a gente diz: será que se fosse eu não ia esperar em Jerusalém? Eu ia esperar, porque Jesus disse que no 3º dia ele ia voltar. Será que eu ia esperar mesmo? Ou será que o medo, a angústia, a falta de fé e o desânimo iria vir ao meu coração? Aqueles homens não esperaram. E quando Jesus encosta neles, e Jesus fala com eles, eles olham para Jesus, mas não reconhecem a Jesus. O moço de Eliseu, o discípulo de Eliseu, sai, olha para os montes e não vê nada.
Precisou Eliseu orar e falar com Deus: Deus, abre os olhos dele, para que ele veja quem é por nós e quantos são aqueles que estão conosco. Igreja, abre os olhos. Eu quero dizer essa noite que não há poder maior do que o poder de Deus. Não há ninguém que possa contra Deus. Deus não tem inimigo, porque não há quem se possa comparar com Deus. E você é filho de Deus. Quando você tiver essa convicção de quem você é, o medo não vai te derrotar. O medo vai chegar, o medo vai encostar, mas você vai dizer para ele: eu tenho a decisão de não ficar paralisado. Eu tomo a decisão. Quantas coisas na nossa vida a gente faz com medo, mas a gente faz. E se a gente deixar de fazer? Estou precisando de um emprego. Não vou fazer um currículo, não vou deixar lá na empresa, porque estou com medo de ir lá. Estou com medo de ir fulano para pedir um emprego para mim. Estou com medo. Não vai conseguir um emprego. Não vai conseguir sair da situação que está. Não deixe o medo te paralisar. Eu estou enfermo, estou doente. Se eu for para o hospital, eu vou morrer. Se não for para o hospital, aí é que vai morrer mesmo. Se tem que ir para o hospital, vá com coragem, com fé e com ânimo. E se for o dia de Deus se recolher, louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus, com a sua infinita graça, nos dê coragem para enfrentar as dificuldades que vêm sobre nós. Porque as dificuldades virão. A Bíblia diz que o dia mau vem na vida de todo mundo. Todos nós enfrentaremos um dia o dia mau. E às vezes parece que o dia mau vem mais de uma vez, vem várias vezes. Mas por causa disso eu vou desistir de Deus? Eu vou desistir da fé? Eu vou perder o meu ânimo? Eu vou deixar de ver e de enxergar o que Deus tem feito ao meu redor? Quando o desânimo vier à tua vida, lembre-se do que Jesus já fez por você. Lembre-se de que Jesus morreu por você na cruz. Lembre-se que Jesus te tirou da sarjeta. Lembre-se do que Jesus fez pela tua vida, pela tua família, pela tua casa. Lembre-se de que Deus está do teu lado. Nós temos o que muitas pessoas lá no Antigo Testamento não tinham. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele vinha, fazia a obra no ser e saía, como ele fazia em Sansão. Nós não temos isso. A obra do Espírito Santo, quando aceitamos a Cristo, ele é permanente em nossas vidas, porque somos templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem, habita em nós, fica em nós, faz a obra. O medo bate, mas ele nos dá coragem, ele nos dá ânimo, ele nos dá fé. Nós temos algo que esse jovem de Eliseu não tinha. O Espírito Santo vinha e fazia a obra, como eu creio que veio. Fez a obra na vida daquele moço abriu os olhos e viu o poder de Deus. A todo tempo, lembre-se sempre, Deus está do nosso lado. Amém? Põe-se de pé, vamos orar.